Jesus Cristo carregou na cruz os pecados dos que não querem ir pagar os pecados no inferno. No livro de Mateus, capítulo 1, versículos 21 ao 24, está escrito assim: o anjo disse para José, marido de Maria, assim: a Maria dará à luz a um filho, você vai pôr nome de Jesus, porque ele vai salvar os seres humanos dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi falado da parte de Deus pelo profeta, que disse assim: eis que a Virgem dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus usou a Maria, que era virgem, para mandar o seu filho na terra para carregar na cruz os pecados dos pecadores que não querem ir pagar os pecados no inferno depois da morte. A Maria não tinha nada de Aparecida no nome. Só no Brasil que chamam a Maria de Maria Aparecida. A Maria não morreu virgem. Ela teve outros filhos depois de Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 19, está escrito assim: e foram falar com Jesus. A sua mãe e os seus irmãos estão aqui, e não podiam chegar perto dele por causa da multidão. A Maria não pode interceder por ninguém, ela morreu e não ressuscitou. Ela está no céu, ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra. Jesus foi rejeitado desde o seu nascimento, não tinha lugar para Maria ficar na estalagem, então ela teve que ter o filho na cocheira com os animais. Se ela fosse rica, o dono da estalagem iria arrumar um lugarzinho para ela na estalagem. Quando Jesus começou o ministério dele, as perseguições começaram a acontecer. Jesus Cristo estava pregando o Evangelho na cidade de Nazaré. O expulsaram da cidade. Está escrito no livro de Lucas, capítulos 28 ao 30. Todos os que estavam na sinagoga, ouvindo as pregações de Jesus, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o topo de um monte em que a cidade deles estava edificada, para o jogarem do monte. Jesus passou pelo meio deles e foi embora. É verdade, ouvinte, Jesus Cristo era rejeitado, e ainda é rejeitado pela maioria das pessoas. Quando se vai falar do Evangelho de Jesus para alguém, já dizem assim: eu já tenho a minha religião. Não querem seguir o Evangelho de Jesus Cristo, que é o manual de instruções para o pecador pôr em prática. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho dele, na cidade de Nazaré, o povo não gostou das palavras que Jesus falava. Talvez o povo dizia assim: o que é isso? Você se acha muito santão? Nós já temos a nossa religião. Os nossos pais nos ensinaram assim. Vamos morrer na nossa religião. Não temos que dar satisfações para você, Jesus. O seu evangelho é muito pesado para se obedecer. Não pode se praticar relações sexuais entre solteiros. Não pode crer e adorar imagens de escultura. Não pode ter vícios. O seu evangelho é para velhinhos que estão no fim da vida. Nós temos ainda muito tempo de vida, sabe? Tem que se aproveitar a vida, prezado ouvinte. Jesus deixou o trono dele no céu, veio na terra em forma humana, nasceu em uma cocheira. A missão dele era carregar na cruz os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte.
Jesus já fez a parte dele. Quando o pecador se arrepende dos pecados, e se confessa para Jesus Cristo, e se batiza do jeito que Jesus Cristo mandou, é a mesma coisa que Jesus tivesse vindo de novo na terra, e carregasse na cruz os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte. Você que ouve essa pregação, Jesus quer carregar na cruz os seus pecados, se você rejeitar a Jesus, do jeito que fez o povo da cidade que Jesus pregou, depois da sua morte, você vai pagar todos os seus pecados no inferno. O verdadeiro amigo fala a verdade. Não existe outro meio de se escapar do inferno depois da morte. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe reencarnação. Imagens de escultura não podem salvar ninguém do inferno. O criador desse canal era um adorador de imagens de escultura. O diabo quer que as pessoas creiam que o inferno não existe. Ele quer que as pessoas fiquem escondidas nas religiões humanas que não se exige nada, pode-se fazer o que quiser, pode-se pecar à vontade. Os líderes das religiões humanas não se importam com o que vem depois da morte. O diabo quer que todos continuem assim. Para quem não acredita que o diabo existe, quem fez esse canal chegou a ver o diabo. Todos os que já moram no inferno acreditavam que ainda tinham muito tempo de vida, achavam que obedecer o Evangelho de Jesus era para os caretas, era para pessoas com pouco estudo, achavam que pecar bastante era aproveitar a vida. Pensavam, ainda tenho muito tempo de vida, quando eu ficar velhinho, aí sim eu vou passar a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Irei ser o melhor convertido, mas ainda tem muito tempo. Prezado ouvinte, você que ainda não fez a oração de confissão para Jesus, faça hoje mesmo. Reconheça que você é um pecador. Se confesse para Jesus Cristo, peça perdão para Jesus, se batize do jeito que Jesus mandou. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ensinem o meu evangelho. Quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Jesus não mandou batizar bebê. Bebê não tem pecados para se perdoar. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Depois da sua morte, você não será condenado a ir morar no inferno. O inferno existe sim. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus vai morar no inferno sim. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem. O fogo nunca se apaga. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Se não existisse o inferno, não iria precisar Jesus Cristo vir a este mundo de pecados, carregar os pecados dos pecadores na cruz. Quem não quer que Jesus carregue os seus pecados na cruz, é só continuar a carregar os pecados na alma. Depois da morte será lançado no inferno, para pagar os pecados praticados na terra, porque o corpo humano morre, a alma que mora no corpo humano não morre. A vida da alma não termina no cemitério. A alma que se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus vai morar no céu com Jesus. A alma que se recusa a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus
depois da morte vai morar no inferno, que é o presídio de Deus. Lá não vai adiantar chorar. A misericórdia de Jesus só se vale em vida. Depois da morte não tem mais nada o que se fazer. Você não pode expulsar Jesus da sua vida, do jeito que fizeram os moradores da cidade de Nazaré. Você precisa aceitar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Você que decide onde vai passar a sua eternidade, céu ou inferno. Pense nisso, ouvinte. Resolva logo, ou amanhã pode ser muito tarde.